Graça e paz, irmãos. Dando continuidade à palavra que estávamos estudando a respeito da graça, né, de Deus, com base na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, quando Pedro diz que nós devíamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falávamos, né, em breve resumo, que tanto mais nós conhecemos a respeito de Cristo, de Jesus Cristo e a verdade que Ele veio trazer para nos libertar, tanto mais nós entendemos e usufruímos na sua plenitude a graça de Deus. E falávamos também a respeito das características da graça, né? Falávamos, por exemplo, que a graça é um dom, é uma dádiva, é um favor. Quer dizer, não depende de nós, não depende dos nossos méritos, das nossas obras. Nós manifestamos obras, conforme eu já disse na mensagem anterior, em virtude da nossa fé. Mas nós não manifestamos obras para os fins de alcançarmos de Deus as suas graças, né? A sua graça, vamos dizer assim, né? O seu favor, o seu cuidado. Independentemente disto, Deus sempre cuida de todos nós. A fonte, nós dizíamos também, a origem dessa graça é o amor de Deus. João diz que Deus é amor. Isso é um dos atributos de Deus, ele emana amor. E quem ama, cuida. Nós falamos disso, né? Se a pessoa, às vezes, até não merece, sem muita consideração, mas quem ama sempre cuida, sempre releva, sempre perdoa, né? A palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. E Deus, em relação aos seus filhos rebeldes, ele faz isso. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, né? Deus sempre aguarda para manifestar a sua misericórdia, né? E para revelar a sua graça. No final das contas, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele nos deseja bem. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, os anjos disseram, né, que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo o Senhor. E diz assim, e os anjos começaram a cantar glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele, Deus, quer bem. Então Deus nos quer bem, né? Outro aspecto relativo à graça é que ela é universal e incondicional, ela atinge todo mundo, independentemente de credo, de cor, de raça, de idade, né? A graça de Deus não é seletista, sectarista e discriminatória, ela alcança todos. Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus e cair a sua chuva sobre justos e injustos. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da graça, que ela é sempre atual. Ela se renova a cada manhã, né? Ela nos permite vivenciar, experimentar a glória de Deus, as virtudes, as bênçãos e milagres, cada dia. Quando Jesus orou e nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, pode interpretar esse pão aí como sendo o cuidado, o sustento, a graça de Deus revelada. É como se Jesus tivesse dito, a graça nossa de cada dia nos dá hoje. A manifestação da graça nossa de cada dia nos dá hoje. Basta cada dia os seus cuidados. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, a gente não tem que preocupar se a graça de Deus vai se manifestar amanhã. A gente tem que viver a graça de Deus hoje. Ela é sempre atual, né? Davi, no Salmo 23, ele fala assim, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ele ainda usa, né, uma expressão, certamente, sem sombra de dúvida. A bondade e a misericórdia de Deus, a graça de Deus, me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, cada dia é um cuidado novo, é uma manifestação nova, né? Porque se não fosse assim, o nosso Deus seria um Deus muito sem criatividade. Então não existe uma graça passada, né? A experiência do povo de Israel lá no deserto foi essa. A graça, nós poderíamos comparar a graça como um maná que caía todos os dias. Depois da madrugada, amanhecia o dia, o orvalho ficava aquelas pedrinhas de gelo assim, depois quando começava a esquentar o tempo, ficavam umas escamas, e o povo recolhia aquilo dava para todo mundo.
Uns recolhiam mais, outros menos, mas todo mundo ficava satisfeito. Todo mundo era suprido, né? E aquilo dali era como se fosse uma farinha. Quer dizer, o povo não orou para que Deus os sustentasse no deserto. Ele os tirou da escravidão e eles tiveram que atravessar um deserto para chegar até a terra prometida, mas nesse período de adversidade, de perigos, né, um lugar, um deserto terrível, né, um deserto de dia uma temperatura de 50 graus e à noite uma temperatura até negativa, muito frio. Mas de dia Deus providenciou a nuvem e à noite aquela nuvem se tornava como uma coluna de fogo que aquecia o povo e iluminava o caminho. E não foi diferente com o sustento, né? Tanto que no final, né, Deus dava o sustento todos os dias, todos os dias. Agora tinha uma condição, eles tinham que recolher naquele dia e comer naquele dia. Se eles guardassem para o dia seguinte, apodrecia. Então não adianta, a experiência de ontem não vai adiantar para hoje. A graça de Deus nos sustentou, nos manifestou no dia de ontem. Ela pode até repercutir no dia de hoje, mas aqui de uma forma nova e renovada, né? Deus não é um Deus sem criatividade. Deus é um Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a graça de Deus se manifesta a cada dia. Jeremias, ele fala lá no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então, cada manhã, né, nós despertamos e Deus já está com disposição para nos perdoar eventuais falhas e descaminhos, para manifestar a sua misericórdia. Davi diz no Salmo 116 que ele nos perdoa como um pai perdoa um filho a quem ama, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus conhece as nossas fraquezas. Então ele está sempre pronto a nos acolher, a nos abençoar, né? E é uma coisa que se manifesta dia após dia durante essa caminhada. Até o dia que nós formos recebidos na glória, né? Aí vai ser uma festa, né? Então, na realidade, a graça tem que ser vivida dia a dia. Nós temos um episódio, por exemplo, nós temos essa mania de colocar todas as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para o futuro. No futuro Deus vai fazer isso comigo, vai fazer... Não, Deus vai fazer hoje, é hoje. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, Jesus falou com Marta assim, o seu irmão há de ressurgir. Marta estava com um pensamento lá no dia do juízo. Mas falou assim, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Quer dizer, para ela já havia uma certa conformação na morte, ela estava diante do rei da vida. E o que Jesus falou? Não, Marta, eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quer dizer, quando nós cremos, nós enxergamos e vivenciamos a glória de Deus. Jesus estava falando de uma bênção presente, Marta estava pensando numa bênção futura. Então, a manifestação da graça. E Jesus foi lá e chamou Lázaro para fora, e Lázaro ressuscitou, e ele entregou Lázaro à sua família, e foi grande a alegria, grande a festa. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, que a graça de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, cada manhã você acorda com essa disposição. Você faça como o salmista, acorde com otimismo. Esse é o dia que o Senhor fez para a minha alegria e o meu regozijo. Então, Deus me sustentou, Deus me guardou. Em paz me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, cada dia de manhã, sabe o que você faz? Você acorda assim, esse dia foi Deus quem fez para mim. A graça de Deus já está se manifestando através da vida que Ele está me concedendo e da saúde, do teto. Então, começa a meditar em todas as bênçãos de Deus para a sua vida, né? Aí, você diz assim, então eu vou começar esse dia em Deus. Porque se o Senhor não tivesse me sustentado, sequer eu teria acordado. A minha vida está nas mãos dEle. Então eu acordo e desperto e vivo esse dia em Deus, porque Ele habita em mim. Ele não está fora de mim, eu sou templo do Espírito Santo. Então eu e o Pai somos um, né? Eu desperto nesse dia com Deus. O Senhor fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então é um companheiro fiel.
ainda que nós atravessarmos alguma situação difícil, nós vamos ter aquela sensação de que Deus está conosco, então nós vamos confiar, né? Então eu começo esse dia com Deus, começo esse dia em Deus, começo esse dia com Deus, começo esse dia por Deus, porque foi Ele que permitiu, né? Foi Ele que me sustentou, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. E eu vivo e desperto para esse dia para Deus, para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Então faça isso em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Desperte cada dia com essa confiança e com esse otimismo, sabendo que você não está sozinho, que Deus está com você. O Senhor vai adiante, né, para romper com todas as dificuldades. O Senhor, Ele nos cerca por trás e por diante, sobre nós põe a sua mão, quer dizer, Ele nos protege. Nós estamos vivendo um tempo de perigo, mas nós não tememos que praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está nos cercando. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, assim como Deus concedeu ao povo de Israel naquela caminhada, a sombra através daquela nuvem, o aquecimento, a luz através da mesma nuvem que se tornava uma nuvem de fogo, como Ele sustentou o povo com o maná do deserto, e chega no final, quando Moisés faz um retrospecto, ele fala assim: então vocês se recordem desses 40 anos o que Deus fez, como Deus cuidou de vocês, né? E não se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses anos todos. Então, Deus sustentando na caminhada. E no deserto que nós estamos vivendo um deserto de ideias, um deserto de sentimentos, mas Deus está conosco. Então a graça de Deus é para ser vivida dia após dia. O maná de ontem não serve para hoje. Não antecipe o maná de amanhã, porque Deus sabe das suas necessidades para o dia de amanhã. Então, mais uma característica da graça de Deus, ela é sempre atual, ela se renova a cada manhã. Então diga como Davi: certamente que a bondade, que a graça, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe.